É com muita alegria que nós recebemos todos os irmãos aqui, que a paz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações. E para a nossa ambientação, nós teremos uma música intitulada Luz do Evangelho, que é de autoria de Cristiane Andrade, e a nossa irmã Eliane Andrade, que vai cantar para nós. Não perca a esperança de ver a luz do Evangelho trazida pelo Cristo, mais forte novamente reaparecer. Foi através da dor, irmãos renunciaram à própria vida, a nos deixar de herança os ensinamentos que muito nos ajudam a crescer. Sabemos que precisamos fazer com que essa chama não se apague. Continuar o trabalho divino, semear o amor e a paz. Trabalhe então na criança, mostrando-lhe o caminho que o Cristo deixou, que assim mais facilmente teremos um futuro promissor. Então não perca mais tempo, comece agora. Estude o Evangelho, exemplifique pois a verdadeira lição nos foi deixada assim. O Cristo nada escreveu e jamais desanimou. Com seus exemplos nos ensinou a viver, e enviado por Deus, além do amor de trazer, além do amor de Deus trazer. Então não perca mais tempo, comece agora. Estude o Evangelho, exemplifique-o então, pois a verdadeira lição nos foi deixada assim. O Cristo nada escreveu e jamais desanimou. Com seus exemplos nos ensinou a viver, e enviado por Deus, além do amor de Deus trazer, além do amor de Deus trazer, além do amor
A Ti, Senhor, com imensa gratidão pela vida, pelo ar que respiramos, por todas as oportunidades que nos concede, Pai. Possamos aproveitar a oportunidade desta noite para refletir sobre o Teu Evangelho, transformando as nossas vidas. Mas mais do que isso, transformando a vida de todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que a Tua luz, Pai, que a Tua glória envolva tantas pessoas que vivem em dor e sofrimento. E que a grandeza do Seu amor se derrame sobre cada um de nós, hoje, agora e sempre. E nós gostaríamos agora então de convidar o nosso irmão Alexandre Machado para a divulgação da obra espírita. Meus irmãos, faz alegria em nossos corações. Nós trazemos hoje como sugestão de leitura um livro que serviu de fonte de inspiração para o tema do aniversário da nossa casa, da nossa cidade no ano passado. Quem veio deve se lembrar. Amor, Sempre Amor, de Richard Simonetti. E na parte de trás do livro, nós temos o seguinte resumo, em termos do conteúdo. Se você ama, se você aspira a ser amado, se vive conturbado amor, se perdeu o amor, se sofre por causa do amor, se deseja entender o amor, se busca realizar-se no amor, nestas páginas em dissertações didáticas e bem-humoradas, respostas às suas dúvidas e anseios sobre o amor. Então, preceitos já falam com todos nós, de uma forma ou de outra. O livro é para todos nós, e para quem conhece o Richard Simonetti, sabe que os livros dele costumam ter uma linguagem simples, bem acessível, como se estivesse conversando conosco, e, como foi falado, com uma pitada de bom humor, que acaba tornando mais agradável e tranquila a sua leitura. E logo no início do livro é citado um trecho de uma mensagem do Espírito Lázaro, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 11, que diz o seguinte: o Espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. E é justamente para nos ajudar a compreender melhor a lei de amor de que fala o Evangelho, que foi também mostrada na música de ambientação, que Richard Simonetti escreveu essa obra, esse livro, que vai ter como título do seu prefácio Amorosamente, e como capítulos, os títulos bem sugestivos: o amor feliz, o amor negligenciado, o amor que converte, o amor do cotidiano, o amor que desbloqueia, o amor que protege, o amor no país dos sonhos, o amor que renova, o amor do meio, o amor equivocado, o amor de verdade, o amor que presenteia, o amor por malandragem, o amor em teste, o amor que intercede, o amor de olhos abertos e fechando com chave de ouro, o amor sempre. Então fica aí a sugestão: Amor, Sempre Amor, de Richard Simonetti. Muita paz. Nós agradecemos o nosso irmão Alexandre. Chegamos no momento mais importante da noite de hoje, que é o nosso estudo, que hoje está a cargo da nossa querida irmã Terezinha. Ela é da Associação Filantrópica Cristã Espírita Ismênia Ribeiro, que fica na Travessa Aurora 52, em Santa Cruz. E nós estamos continuando o 4º mês do nosso projeto educativo doutrinário, PED, ano 1, cujo título do PED é A Fé Ativa Construindo uma Nova Era. E hoje o tema será Parábola da Figueira que Secou. Que possamos vibrar com a nossa irmã. Meus queridos amigos, irmãos, é uma alegria muito grande estar de volta a essa casa, ver esses rostinhos tão bonitinhos, vibrando energias boas, produtivas, de cada qualidade para nós. Senti falta da nossa lindo abraço gostoso da Celine, na nossa
questão, mas estaremos falando aqui, né? Nos abraçando e nos incentivando ao estudo e à caminhada. Então, vamos hoje, conforme o Marcos falou, estudar do capítulo 19. Esse capítulo tem o título A Fé Transporta Montanhas. Nós vamos estudar 3 itens desse capítulo. São os itens 8, 9 e 10. E o item 8, esperando a voz de Deus se preparar ali, trata da parábola da figueira que secou. E antes da gente começar a parábola, vamos ver então o significado da palavra figueira. Vocês já viram uma figueira? Quem já viu aí? Eu nunca vi. Não? Não tá. A gente plantou uma figueira lá na escola que eu trabalhava, na escola municipal de Medina da Serra. As crianças com deficiência que plantaram e cuidaram dela. E ela deu bons frutos bastante saborosos. Deve estar com até hoje. Então, de acordo com a enciclopédia online, que é chamada Wikipédia, figueira é uma árvore pertencente à família das Moraceae e ao gênero Ficus. Isso daí, né, falando da parte científica. E essa figueira do gênero Ficus, ela é originária da região do Mediterrâneo e do sudoeste da Ásia. Há cerca de aproximadamente 755 espécies de figueiras no mundo, porque elas começaram a ser cultivadas nessa região, mas depois foram se espalhando pelo mundo. Algumas são frutíferas. Subentende-se que nem todas, né? Os frutos da figueira são conhecidos como figos e são considerados uma verdadeira iguaria, ou seja, são saborosos. Pelo menos eu gosto muito, até no doce. Alexandre de Alice não gosta. Então vamos lá ao nosso item 8, para a gente ver a parábola da figueira que secou. Quando saiu de Betânia, uma cidade, né? Ele teve fome. Esse ele é Jesus. Quando saiu de Betânia, Jesus teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que ela secara até a raiz. Pode passar distante. Está olhando os sinaizinhos. Está encantado com a parábola, né? Pedro, então, lembrando-se do que dissera Jesus, falou: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te dali e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Esta narrativa está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos de 12 a 14 e de 20 a 23. Mas, minha gente, a nossa curiosidade nos levou a pesquisar se esta parábola aparecia na narrativa de outros evangelistas, porque nós sabemos que foram quantos que escreveram os evangelhos, minha gente? Amélia, minha amiga, Corretinha, não dá? Quantos evangelhos, gente? Foram quantos evangelistas? 4. E a Alexandre respondeu, e Fátima também, foram 4, não é? Então, a gente encontrou na nossa pesquisa que esta parábola foi citada em 3 evangelhos. No Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos.
E aí, meu ajudante, Lucas, Mateus e Marcos. só para a gente lembrar, Mateus foi discípulo de Jesus e, portanto, conviveu com ele e escreveu o seu evangelho com base naquilo que ele conviveu com Jesus e seus discípulos. Marcos e Lucas não conviveram com Jesus, mas eles escreveram seus evangelhos com base nas informações que algumas pessoas que conviveram com Jesus lhes passaram, né? Maria, Pedro e outros. Lucas nos conta essa passagem como sendo uma parábola. Vamos lembrar o que é parábola. É uma narrativa que contém um significado profundo e que frequentemente tem o objetivo de transmitir ensinamentos morais ou filosóficos de maneira indireta, ou seja, usando como recurso os símbolos, a analogia, a comparação. Então a gente diz que Lucas contou essa passagem como sendo uma parábola. Já a narrativa de Marcos e de Mateus é bem semelhante, porque eles contam esse fato como se Jesus e seus discípulos tivessem vivenciado, entendeu? Como se isso tivesse acontecido de fato com Jesus e seus discípulos. E Kardec escolheu justamente essa narrativa de Marcos para colocar no Evangelho nesse capítulo 19, para nos falar da fé. E aí a gente ficou pensando aqui, se foi uma parábola, foi uma história que Jesus contou para os seus discípulos, ou se de fato aquilo aconteceu com Jesus e seus discípulos, isso não faz a menor diferença. O mais importante é nós aprendermos o que é que esta parábola quer nos trazer, o que é que ela quer nos ensinar. E nós temos então que compreendê-la em seu contexto moral, como uma forma de fixação de um grande ensino, ou seja, os ensinos que essa parábola nos traz. Fé em Deus, fé na sua obra, no poder dessa fé, sem perder de vista a missão de Jesus de trazer a boa nova, o código moral, o único capaz de transformar nós, espíritos imortais, criados simples e ignorantes, em ser relativamente perfeito e feliz, conforme consta na plataforma digital Rede Luz Espírita. Até porque, minha gente, fica difícil para nós entendermos e aceitarmos que Jesus fez secar uma figueira porque ela não tinha frutos, ainda mais sabendo que não era a época da frutificação. Então fica difícil para a gente aceitar isso. Sendo assim, o nosso objetivo nesta noite é nós descobrirmos juntos, nesses fatos narrados, as lições emoletoras que Jesus quis nos deixar, para que nós possamos utilizar esses ensinamentos para a nossa reforma moral. É esse o objetivo, a fim de que nós também venhamos a nos transformar em árvores que deem bons frutos. E Allan Kardec, então, entendendo essa necessidade, viu naquela figueira seca o símbolo das pessoas que apenas aparentam bem, mas nada de bom produzem. Conforme ele narra no item 9, o ajudante está acordado. Ele diz: a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores, por isso que eu falei que quase não vim hoje, porque olha o que Kardec fala nesse item. Coloca qualquer orador numa saia justa. Ele fala que a figueira que secou é o símbolo dos oradores que mais brilho tem do que sordez, cujas palavras trazem superficial verniz. Verniz é aquilo que dá brilho, que faz com que aquela superfície pareça ser cristalzinha,
sem defeitos, perfeito, mas na verdade não é nada do que. Então, cujas palavras trazem superficial feliz, de sorte que agradam aos ouvidos, quem ouve, sem que, entretanto, revele, quando bem escutadas, ou averiguadas a fundo, algo de substancial, de essencial, de vital para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que a escutaram. E aí, então, a gente para fazer uma reflexão, porque Kardec está falando das pessoas que falam bonitinho, mas cujas palavras são vazias de conteúdo. Vamos entender um pouquinho disso aí, Alexandre. Por que essas palavras são vazias de conteúdo? Uma pessoa que vai fazer uma oratória, geralmente o ensinamento primeiro vem para ela, certo? Porque é ela que tem o primeiro contato com o ensinamento, com aquilo que ela vai falar. Quando o orador tem contato com o ensino, esse ensino penetra nele, ele até reflete: puxa, eu não faço isso, vou ensinar isso. Preciso usar isso aqui para me melhorar, para modificar. Esses ensinamentos tocaram no seu coração. E quando ele falar, mesmo sendo imperfeito, ele vai transmitir essas palavras que saem do seu coração sincero. E com isso ele vai poder sensibilizar aqueles que ouvem, porque vão sentir as vibrações sinceras daquela pessoa que quer acertar, embora ainda tenha os seus defeitos. Mas quando isso não acontece, quando a pessoa que vai fazer a palestra, não precisa ser só um orador, não, um palestrante não, qualquer pessoa que ensine, né? Quando a pessoa vai ensinar alguma coisa, simplesmente ela pega um papel, lê ou fala aquilo sem nenhum envolvimento, aqueles que ouvem também não serão envolvidos, não serão sensibilizados. Porque quando a gente fala, junto com as nossas palavras vão as nossas vibrações. E as pessoas são tocadas ao mal. Então, muitas vezes, as palavras são vazias de conteúdo por causa disso, que aquele ensino não penetrou em quem está transmitindo, em quem está falando. E, consequentemente, não vai despertar a exemplificação. A pessoa está sentada ali, mas estou olhando. A Terezinha está falando isso. Já vi ela fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver. É terrível isso, né, gente? Porque a gente acaba sendo julgado pelas nossas ações. Então, isso é muito sério quando Kardec fala isso. Essas palavras vazias de conteúdo. A gente tem que se esforçar para exemplificar, para que a gente tenha credibilidade ao ensinar, ao falar. E se Kardec caprichou nesse item, Emmanuel acabou de arrasar. Olha o que ele fala para a gente. Que adianta saber, ensinar aos outros, da imortalidade do espírito, se esse conhecimento não beneficia mudanças de comportamento naquele que está ensinando, mediante serviço edificante que prepare a futura moral? Eu sou espírita, eu acredito na imortalidade da alma. Quando a gente morre, fulano, sabe o que acontece? Está ensinando os outros, né, para as crianças? O corpo só que morre, mas o espírito continua vivo. Vai para o mundo espiritual. Legal. E em que isso me ajuda a ser melhor? Se eu utilizar esse conhecimento para me melhorar, através da mudança de comportamento, através de serviço edificante, para que eu volte melhor do que eu vim. Você pensou se a gente volta pior do que a gente chegou aqui? A gente precisa voltar melhor. Então, o objetivo de saber da imortalidade é esse. É para a gente voltar melhor. Aproveitar enquanto está aqui, né, gente? Para se melhorar, para voltar para uma condição melhor. Para que saber do perdão para os outros? Porque para mim, maravilhoso, tranquilo. Eu acho que tem que ser perdoado para todos os erros que cometi. Mas para que eu tenho que saber do perdão para os outros, se eu sou incapaz de perdoar quem me ofende? E aí, Emmanuel coloca uma reflexão ali. Então, a oração do Pai Nosso é composta de palavras em sentidos práticos? Não foi Jesus que nos ensinou a oração do Pai Nosso? E a dizer,
perdoa, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, de que adianta eu aprender sobre o perdão se eu não me esforço em perdoar? Que importa saber do amor? Alexandre falou ali no livro, amor isso, amor aquilo. Ele pronunciou essa palavra mais de 10 vezes. Todo mundo fala de amor, né? É tão legal falar do amor, mas que importa saber do amor se eu mantenho o coração com sentimentos de ódio, raiva e rancor na hora que alguém me contraria, na hora que alguém me prejudica, na hora que alguém faz alguma coisa contra mim? Olha aí, então, a importância do orador espírita, pelo menos se esforçar para exemplificar aquilo que ele ensina. É claro que agora vocês não vão ficar julgando tudo que é palestrante que vier falar, né, gente? Por favor, né? Isso seria até uma falta de caridade, né? Mas o palestrante espírita não é perfeito, como ninguém aqui é perfeito também. A gente tem que ter essa compreensão. Precisamos entender que essa tarefa é realmente muito séria. E aí, Alexandre, por que fazer palestra, fazer oratória, ensinar aos outros é uma responsabilidade grande? Porque o palestrante espírita tem que estudar. Ele precisa conhecer a doutrina, os princípios básicos da doutrina. Tem muita gente aí falando coisas que são contraditórias àquilo que Kardec ensina, aquilo que está nas obras básicas. Tem gente que nem nunca leu as obras básicas. Tudo bem, vai fazer um estudo, pega lá o livro, pesquisa, vai aprofundando o estudo para poder falar com base. Mas não é a pessoa pegar um trechinho lá e jogar aquilo para a plateia. Porque às vezes acaba se desviando dos objetivos da doutrina, até introduzindo coisas que não tem nada a ver com o espiritismo, né, gente? A gente observa muitas pessoas questionando Kardec. Eu já ouvi pessoas dizendo que Kardec está ultrapassado, que Kardec caiu em contradição em determinados assuntos, que Kardec é engessado, que a doutrina espírita é engessada porque não aceita mudanças. Será que essas pessoas pesquisaram mesmo? Estudaram mesmo? Ou elas estão querendo colocar ali, acrescentar na doutrina a sua forma de pensar? Nós somos espíritas porque queremos. Se nós não concordamos com alguns princípios, existem outras doutrinas, outras religiões, a gente vai buscar aquela que nos completa. Não é isso? O que não pode é a gente estar dentro de uma doutrina. Claro que diálogo é sempre bem-vindo, né, gente? Discordâncias são importantes para que haja crescimento, né? Para que haja debate, né? Conhecimento. Mas se eu fico condenando as ações do codificador, aquilo que está lá nos princípios básicos, eu estou fazendo o que nessa doutrina? Uma vez eu recebi uma mensagem de um amigo falando isso. Ah, porque Kardec é isso, porque Kardec é aquilo. Aí eu falei assim para ele, amigo, se essa pessoa não confia na doutrina espírita, não confia naquilo que Kardec escreveu, ela deveria procurar um outro caminho. Você não acha? Então, o palestrante precisa estudar. E estudar não é ler, é pesquisar, é ler, é ver as palavras difíceis, pegar aquela coisa e contextualizar lá no tempo que ela foi falada, né? Então é todo um cuidado. E ainda assim a gente corre o risco de errar. Às vezes a gente escuta palestrantes renomados, famosos, falarem certas coisas que não são plausíveis, não estão de acordo com a nossa doutrina. E até nós temos também atitudes de palestrantes que a gente chama de palestrantes estrelas. Já ouviram falar? São aqueles palestrantes que gostam de vídeo, né? Aqueles palestrantes que gostam de se evidenciar, e eles fazem certas exigências que tem que ter. Você convida, o senhor pode ir lá fazer uma palestra do 27º em Santa Cruz. Olha, eu só faço palestra se for para no mínimo 100 pessoas. Acontece ou não acontece, Alexandre? A gente já ouviu. Só faço palestra se for no mínimo de 1 hora.
Mas, meu Deus, às vezes até tem determinados eventos que precisam de mais horas de seminário, né? Conversa. Mas a gente está falando assim de exigências porque a pessoa quer se evidenciar, quer ser estrela. Quando a maior estrela de nossas vidas, quem é, gente? É Jesus, que nunca se colocou como estrela. Muito pelo contrário. Olha a atitude de Jesus, lembra? Lembra-se dessa passagem? Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Quem lavava os pés das pessoas na antiguidade? Eram os servos, os escravos. Jesus assumiu aquela postura de humildade. Jesus, que é o guia e modelo da humanidade. Jesus, que é o governador do nosso planeta. Nunca quis chamar a atenção para si. Bom é o Pai que está nos céus. E nós, cheios de imperfeições, cheios de limitações. Olha, gente, Jesus veio há mais de 2000 anos neste mundo. A gente já encarnou, reencarnou, desencarnou. Estamos aqui até hoje, nos debruçando em cima do Evangelho para entender um pouquinho daquilo que ele trouxe, porque somos cheios de limitações. Como é que a gente quer assumir posições de destaque? Então, um palestrante tem que ter todo este cuidado. Além do mais, o palestrante também precisa ter o cuidado de se esforçar para exemplificar aquilo que ele fala. Caso contrário, as suas palavras serão, como Kardec dizia, palavras vazias de conteúdo. E Kardec continua nos levando a essa lição, dizendo que a figueira seca simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, aquelas coisas que ficam só no imaginário, todos os sistemas ocos, vazios, todas as doutrinas carentes de base sólida, todos são simbolizados como a figueira seca. E aí a gente para um pouco para refletir. Quem são esses que, tendo meios de ser úteis, não são? Nós temos meios de ser úteis, gente? Temos. Muitos. Marquinhos disse que temos muitos, não é? Então, esses que tendo meios de ser úteis e não são, somos muitos de nós, que temos os recursos necessários. Temos recursos materiais. Tem gente que vive se chorando, né? Ai, não posso ajudar, minha situação está ruim. A gente sempre pode fazer alguma coisa, né, gente? Todos nós, graças a Deus, temos o nosso ganho. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas todos nós temos recursos materiais. Temos as condições físicas e nós podemos nos locomover, estamos enxergando, estamos ouvindo, né? Nós temos saúde. Podemos não estar se envolvendo de plena saúde, mas temos uma saúde relativa, não temos? Tanto é que estamos aqui hoje. Temos condições mentais? Graças a Deus, né? Nós raciocinamos, pensamos, refletimos. Temos condições espirituais também. Somos espíritas há tantas encarnações, já temos tantos conhecimentos, temos tudo para ser úteis. Mas quando nós recebemos um convite para servir, damos um monte de desculpas e acabamos não ingressando nas fileiras de trabalho. Então, às vezes a gente ouve pessoas com 30 anos de casa espírita, 20 anos de casa espírita, falar: ai, eles estão indo para dar passe. Ai, eu não tenho condição de fazer uma palestra. Aí você fala assim: tá, fulano, então você faz uma prece no final. Não, Deus não tem condição de fazer prece no meio de muita gente, não. A gente nunca tem condição de nada. 20, 30, 15 anos de casa espírita, não tem condição de ser útil. Convida para o Oeste. Vamos estudar, vamos participar do estudo sistematizado, vamos participar do eu, que daí aí já estou fazendo propaganda, vamos participar do Oeste, de encontros de mocidades, e eu não tenho tempo. E menina, eu não sou verdade. Mas quando a gente quer dar uma conquista material,
A gente dá um jeitinho de arranjar um lugar. Quando a gente quer passar um concurso, a gente se organiza, a gente se dedica, organiza nossos horários e sempre sobra tempo para a gente estudar, porque a gente quer muito aquilo. E por que a gente não pode fazer esse mesmo esforço para as conquistas espirituais? Para assumir os compromissos espirituais? Por que a gente não pode fazer o mesmo esforço? Bem, vou deixar vocês pensando e vamos seguindo. Acho que eu pulei, não? Não, tá certo, pode seguir. Nessa plataforma digital, Rede Luz Espírita, nós encontramos esse trechinho que achamos muito interessante. Não só as pessoas improdutivas podem ser consideradas como figueira seca, não. Uma instituição religiosa também pode ser considerada uma figueira seca. Caso ela não sirva de preventivo, preventivo é aquilo que abranca, que acalma, que ameniza o outro. Aqueles que a procuram pode se tornar uma figueira seca, pois deixou de atender às necessidades de seus frequentadores. E aí, Caibar Júnior, no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, complementa essa ideia dessa plataforma, dizendo: supre nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem o serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes, quer dizer, cabe aos médiuns da atenção médicos, uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Vou repetir. Os médiuns são árvores destinadas a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento, para que não falte esse alimento espiritual. Há-os por toda parte em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto falte, e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. E continua Kardec no item 10. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas úteis ou prejudiciais, se apõem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonais, maduros, gostosos, frutos docinhos, dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil deles, a semente que não sabe fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos maus espíritos, não como castigo, mas como uma consequência natural. Então esse é um grande alerta. Olha como que Kardec foi trabalhando essas questões até chegar e envolver a mediunidade e também os médios, que são árvores que devem produzir bons frutos. E aí, já caminhando para o final, a gente lembra que a mediunidade é um recurso de Deus, né, que nos permite desenvolver para facilitar a nossa evolução espiritual. Deus nos permite desenvolver a mediunidade para facilitar a nossa evolução espiritual e daqueles que nos rodeiam. É o meio de quitarmos as nossas dívidas, através do trabalho de caridade. Tem gente que pensa que ser médium está acima dos outros, né? Às vezes aquele médium é por utilidade. Está recebendo como dádiva, né? Aquela faculdade para ele se quitar perante as leis divinas. E Kardec fala isso. Ele fala:
A mediunidade não é um privilégio exclusivo de ninguém. Não é sinal de elevação moral, mas uma oportunidade de serviço e progresso espiritual, devendo ser exercida com humildade e responsabilidade. A mediunidade, sem preparo ético e estudo, pode atrair obsessores e gerar efeitos contrários ao bem. E a gente finaliza, então, resumindo, a responsabilidade dos médios é se transformar em árvores que devem dar bons frutos. E questionamos: que frutos nós colhemos através das obras que Kardec deixou? Kardec movimentou sua fé e deixou suas obras. Que frutos nós colhemos por isso? Esclarecimento, uma série de coisas que esses estudos que esse irmão nos trouxe, nos deixou, nos concederam. Que frutos geraram a mediunidade de Chico Xavier para nós hoje? Que frutos geraram a mediunidade de Divaldo para nós hoje? Hoje nós estamos colhendo, né? Esses frutos que esses irmãos cultivaram, deixaram. E nós espíritas, que frutos estamos deixando? Que legado vamos deixar quando retomarmos a parte espiritual? Quando sairmos deste mundo? Que legado deixaremos? Que obras deixaremos? Que frutos deixaremos para aqueles que virão ou que permanecerão? Então, que possamos refletir. E a nossa irmã Eliane vai nos trazer, através da música, uma reflexão que tem muito a ver com aquilo que nós trouxemos nesta noite. Muito obrigada pela atenção, pela paciência do meu filho e até mais. As mensagens que precisamos estão sempre a receber. Precisamos saber cultivar os bons momentos e assim preparados estar para servir e jamais recuar. Essa casa divina o trabalho não vai faltar. Reagindo conforme eu Cristo, a mudança acontecerá, melhorando a sua conduta. Caridade irá praticar, foi assim que Jesus ensinou. Trabalhe sem parar, não deixe o Senhor me levar. Da força aqui você vai encontrar. Acredite que assim você tem mais perto de Deus vai estar. E acredite que assim você tem mais perto de Deus vai estar.
agindo conforme meu Cristo, e a mudança acontecerá, melhorando a sua conduta, caridade irá praticar, porque assim Jesus ensinou. Trabalhe sem parar, não deixe o pensamento aqui você vai encontrar, e acredite que agindo assim, bem mais perto de Deus vai estar. E acredite que agindo assim, bem mais perto de Deus vai estar. E acredite que agindo assim, bem mais perto de Deus vai estar. Nós queremos agradecer às nossas irmãs por este presente que recebemos nesta noite. E vamos dizer assim: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é com imensa gratidão, Senhor, que aqui estamos. Recebemos sobre a nossa cabeça a energia, a luz, a grandeza do Teu amor que se derrama sobre cada um de nós. Que possamos, Pai, sair daqui fortes, confiantes, na certeza da grandeza do Teu amor que tudo transforma, transformando a nossa vida, Senhor, em algo melhor, mais positivo. E que possamos levar, Senhor, para todos aqueles que se encontram lá fora, dentro dos nossos lares, nas ruas, para aqueles que se encontram em abandono, a grandeza do Seu amor que tudo transforma. Que a Tua luz, a Tua glória esteja sobre nós, hoje, agora e sempre. Graças a Ti, Senhor. Desejamos uma boa noite a todos, um bom final de semana e até o próximo estudo.